Bom dia aos alunos online e presencial. Eu vou colocar a pauta para vocês copiarem, enquanto eu passo a pauta para os alunos presenciais. Eu cumpro horário, 7 horas, 7h02 agora. 7 horas. Eita, só um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Eu saí de casa às 5h. Horário normal. Eu acordei lá 4h. Eu tava chamada. Era para você fazer o texto e responder as perguntas. Eu nem fiz o texto, mas respondendo as perguntas. Só que eu não fiz porque... Agora eu vou passar aqui, a pouco eu começo a aula de hoje. Não sei, já fez a apostila agora, viu? Não terminou nada. Terminou sem noção. A gente terminou não, a gente pulou parte, não pulou? Pulou. É verdade, a gente não veio desde a página 30 até não sei quanto. Nós vamos retomar. Tio. É a vida que nós temos, né, estudante. Você me toca seu... Primeiro item. Hã? É correção. A gente aprende em aula, 64? Tarefa. O primeiro item que eu coloquei aqui como resolução não é resolução, é correção, tá? Alunos mandaram para mim as fotos da tarefa. E eu vou verificar aqui quais fizeram também. Professora, eu vou ver agora, né? Tá, envia para mim que eu já vou registrar.
Enquanto isso, eu vou olhar aqui pro caderno dos alunos, tá? Já vou. Então, coloquem aí o primeiro item em correção. Pega a matéria para eu ver. Para mim, você for avaliar, vai dar o 9 horas. Beleza. Começou que faz, né, professor? As verdades. Sim. Tá. Aí tá melhor pra mim, né? E o seu? Hã? E o seu? Já falo pra você. Olha. Volta lá, já não fiz. Me faz uma música também. Só ficou faltando olhar o seu, né? Mas essa coragem toda vai chegar uma hora. Mostra pra mim. E o seu? Não, mas o seu é fecha o parênteses do cabelo parênteses. Eu só colocar o parênteses no seu caderno. Fica muito feio. Fechar. Eu vou colocar o link. Oi? Só. Só isso. Só tudo isso. Só uma tarefinha de leve. Duas. Posso mudar aqui a tela? Eu amo professora que tinha coisa que eu nunca pensei. Foi top aquela aula. Você nunca é na outra sala, menina. Então você abre a porta, licença, e entrar. Mas ele não vai lá. Ah, então só o Gabriel tá lá no primeiro ano. Nossa. Aí é 10, já não sei. Esse é o primeiro. Não, primeiro do lado. E se eu trabalho isso? É. Isso é pra ver, não pra aí eu já pego isso. Ah, mas pulou, né? Mas pois é. Só pulou. É a vida. Emanuela, cadê?
Felipe. Não é chamada, é só para eu ver quem que eu olhei o caderno, tá? Quem que é Matheus Moraes? Só um pouquinho. Mas sim, pode. Dos alunos online que entregaram para mim a atividade foram a Ana, Carolina, o Tiago e o Guilherme Udi, correto? Tem mais alguém que eu não coloquei aqui? Aí, ó. Pode. Maria Clara Matos, quem que é? É do online ou presencial? Maria Clara está presente? Eu estou, professor, que eu estou com o celular da minha mãe. Tá. Isabelle. Presente. Os que eu não chamei já estão com presença, tá? É só os que eu chamar. Correto. A Melissa não entrou ainda, né? Ah, está presente. Acabei de ver. Eu olhei e não olhei. Tá, então todos estão com presença aqui. Obrigada. Agora vamos começar. Vamos ver. Eu falei felicidade para ele. Não. Quem chegou agora e não viu ainda, vou colocar no chat a pauta, tá? Tio. Então, vamos começar. Peguem a apostila de vocês lá no capítulo 3.
Para a gente começar a correção. Tem alguma parte que eu já tenha corrigido? Até as páginas 56. Já? Tudo isso? Página 56. Agora a gente tem que começar a 57. Eu fiz toda a situação inicial, conflito, clímax e desfecho? Tá. Então, a partir da página 10, não, da página 10. Questão 10, página 57. Então, como que fica essa questão aqui, número 10? Diz o seguinte: embora os enredos dos contos lidos sejam muito parecidos, eles diferem na maneira de contar a história. Ao contarmos uma história, não terminei a 9, qual que eu não terminei? Só um pouquinho. Desfecho final da mulher teimosa, que ficou faltando? É o mesmo desfecho da final. Tanto do texto A Mulher Teimosa, como A Mulher do Piolho. A mulher com água na altura do rosto faz sinal que mata o piolho. Ao contarmos uma história, fazemos escolhas linguísticas, ou seja, optamos por determinadas palavras e as organizamos na frase para transmitir uma ideia. A frase a seguir pode ser remanejada, reescrita de muitas maneiras, alterando-se sua estrutura sem, contudo, mudar radicalmente o sentido. Uma mulher, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. No primeiro item da reescrita, o que ficou faltando? Não ficou faltando o elemento que está entre vírgula, intercalado? Por qualquer motivo insignificante? Não ficou faltando só isso? Então, copiem apenas isso na número 1. Uma mulher travou-se de razões com o marido por qualquer motivo insignificante. Copiaram? É só para copiar por qualquer motivo insignificante. Colocar na número 1. Na número 2, o que ficou faltando? Cadê a mulher? Uma mulher travou-se de razões com o marido. Uma mulher travou-se de razões com o marido. É só você copiar o que está entre vírgula. Na número 1, por qualquer motivo insignificante. Na número 2, por qualquer motivo insignificante, já aparece. Você vai copiar o que está faltando. Uma mulher travou-se de razões com o marido. Só muda a ordem. Travou-se de razões com o marido. O que ficou faltando? Uma mulher por qualquer motivo insignificante. Ficou faltando o sujeito, uma mulher, vírgula, por qualquer motivo insignificante. Então, fica da seguinte forma, só um pouquinho. Não me siga, mentira. Ficou faltando no item 3, uma mulher, vírgula, por qualquer motivo insignificante. Então, ficou na seguinte ordem. Travou-se de razões com o marido, uma mulher, vírgula, por qualquer motivo insignificante. Item 4. Com o marido, vírgula. Uma mulher travou-se de razões por qualquer motivo insignificante. Uma mulher travou-se de razões por qualquer motivo insignificante. Item 5 e último. O que fez uma mulher travar-se de razões com o marido?
Foi qualquer motivo insignificante. Sem vírgula, sem nada. Foi qualquer motivo insignificante. Retomando. O item 1, por qualquer motivo insignificante. Item 2, uma mulher travou-se de razões com o marido. Item 3, uma mulher, vírgula, por qualquer motivo insignificante. Item 4, uma mulher travou-se de razões por qualquer motivo insignificante. Item 5, foi qualquer motivo insignificante. Letra B, qual é o significado de travou-se de razões? Significa encheu-se de razões. Encheu-se de razões. No item, na número 11, vocês devem grifar o item 3. Parte inferior do rosto, abaixo dos lábios, queixo. Aqui está perguntando com água pela barba. Ele respondia sempre a mesma injúria. O que significa barba? Parte inferior do rosto, abaixo dos lábios, queixo. Grifem esse item. Agora, página 58. Oi. Leia B, encheu-se de razões. Planejamento do texto. Releia o conto várias vezes para compreender a sequência depois descida. Quem vai iniciar o diálogo? O que esse personagem vai dizer para o outro? Quais palavras vão ser usadas nessa fala? Como o outro personagem vai responder? E assim, de fala em fala, você vai construindo diálogos. Se quiser, use onomatopeias para dar realismo e colorido ao conto. O que significa onomatopeias? Alguém se recorda? Vou falar aqui? Fala, pode falar, Jonathan. Isso, o barulho que vem na história, mais ou menos isso, sim. É a representação de sons, barulho, através da escrita. Aparece muito em quadrinhos. Então, aqui no planejamento do texto, fala que se quiser utilizar onomatopeias, pode ser utilizada porque dá mais realismo ao texto. Nas duas versões do conto popular sobre a mulher teimosa, a fala do narrador apresenta os personagens, descreve situações, conta os fatos, informa ao leitor características, reações e sentimentos deles. Nos dois textos aparecem também a fala direta dos personagens, o discurso direto, em que o marido e mulher dialogam. Esse item 2, os itens 2 e 3 foi o que vocês fizeram sublinhando no texto. Vocês já sublinharam, não sublinharam? Dentro do texto? Então, são esses aqui. Que era para vocês sublinharem uma vez a fala do narrador e duas vezes a fala dos personagens, correto? Releia o conto A Mulher Teimosa, reescreva-o, usando apenas o discurso direto, ou seja, excluindo a voz que narra. Os textos deverão ficar expostos. Isso aqui, vamos já para frente. Você precisa planejar... aqui. Esse daqui é bem pessoal, tá? Eu vou deixar para você. Isso daqui vai ficar pessoal. Deixa eu ver outro que dá para vocês fazerem aqui. Ó, aqui dá para vocês fazerem. Vamos fazer aqui rapidão a avaliação, avalie letra D. Seu texto conta a história da mulher teimosa sob outro ponto de vista? Como que seria outro ponto de vista, a mulher teimosa? Não seria teimosa. Vocês poderiam contar a história a partir do ponto de vista do marido. O marido contando a história seria o outro ponto de vista, tá? Hã? Sim. O foco narrativo ficaria em primeira pessoa, porque o marido, o narrador, contaria a história, correto? Quem está contando os fatos? O marido. Então, vocês podem colocar aí na avaliação. Coloquem aí, quem não fez letra D, seria o ponto de vista do marido.
no primeiro item. O ponto de vista do marido. Página 59. Ponto de vista do marido seria o primeiro tópico. Segundo, em que o foco narrativo em primeira pessoa, coloquem aí. Narrador, personagem. Personagem. Quem está contando os fatos? O marido. Professora, no exemplo de narrador em primeira pessoa, tem isoladinho. Os dois filmes, da vida real e do desenho, é uma pessoa que conta a história sozinha. Na vida real, no live action, é o gênero ele conta os filhos dele a história. Quem está contando os fatos? O marido. Coloquem aí. Aqui no caso, o que seria elemento fantástico inserido no texto? O que vocês entenderiam nesse texto da mulher teimosa como elemento fantástico? É o fantasioso, que não existe. Dela está no poço lá, sim, ela estaria morrendo afogada, não ainda fazendo sinal de quem mata piolho, né? Então, esse seria o elemento fantástico. Vocês podem colocar aí. O elemento fantástico seria ela fazer sinal de quem mata piolho. Seu conto popular se tornou um conto policial, por quê? Então, olha só, o que vocês poderiam fazer a partir desse conto? Vocês poderiam contar, fazer um conto policial. Como que seria policial? Essa situação narrada é muito comum nos dias de hoje, não a questão da briga por conta de piolho, mas a questão de agressão, violência doméstica. Então, a violência doméstica seria esse conto poderia ser transformado num conto policial nesse ponto de violência doméstica. Entenderam? Porque daí vai ter investigação, porque que ela foi encontrada no poço. Aí o policial vai fazer toda a investigação e vai descobrir que foi por conta de brigas familiares, né, que acarretaram em um feminicídio. Então, isso seria um conto policial e não um conto fantástico. Como que a mulher vai ficar com água até a cabeça e não vai morrer? É que o texto não conta isso. Isso daí vai a partir da interpretação de cada aluno. Por isso que aqui é conto fantástico, porque ele não chega nesse ponto. Isso vai ficar na interpretação de cada um, tá? Mas como aqui está falando na pergunta, seu conto se tornou um conto policial? Isso no planejamento de vocês. Por exemplo, eu posso pedir para vocês escreverem na atividade avaliativa que vocês façam a reescrita desse conto. E, em vez de pedir um conto popular, eu pedir um conto popular, eu pedir um conto policial. Aí vocês vão ter que escrever conforme a ótica da situação familiar que aconteceu aqui, de uma violência doméstica, de chegar a um ponto de um feminicídio. Tem todo um contexto que vocês podem explorar, tá? Claro que isso daí vai partir de cada um vai enxergar por uma ótica diferente. Aí, por exemplo, poderia ser o foco narrativo nesse ponto policial, poderia ser na visão do policial que está investigando o caso, né? Então, são vários fatores que vocês podem colocar. Aí você revisou, tá? Esses itens são bem pessoais, é só para reescrita. Lembrando que eu posso fazer isso, ainda não elaborei para vocês, tá? Mas semana que vem, vocês já sabem. Já sabe. A número 17 é a letra C. É o texto do homem preguiçoso aqui. O preguiçoso. A 17 é a letra C, a 18 letra C, a 19 letra E.
O conto, ele tem o objetivo de entreter, tá? O conto, ele tem o objetivo de entreter. Aqui também é para fazer a escrita, esse aqui vai para frente. Todos esses aqui vai para frente, tá? Não é tudo pessoal. Ó, por exemplo, o Vitor Enzo, ele fez, foi o Vitor Enzo e o Matheus, eles fizeram o texto, né? Aí eles conseguem responder isso aqui, tá? Aí, por exemplo, aqui, qual ponto é mais interessante? Aqui dá para vocês responderem. A Emily perguntou o que seria o argumento. Você vai argumentar diante do ponto de vista do texto que você tenha lido. A mulher do piolho e o homem preguiçoso. Qual, na opinião de vocês, é mais interessante? E justificar a resposta. Por quê? Os contos que você leu neste capítulo têm duas características humanas, a teimosia e a preguiça. Pesquise na biblioteca, outro conto, tá, isso daqui não, vamos para frente. Tá, eu acho que eu já tenho até o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer partir disso aqui, vou só dar uma olhada aqui. Só vou dar uma olhada ainda no que planejar, senão quem já começou a escrever já tem uma facilidade, né? Já tem um texto pronto. Hã? Tem 2 alunos que eu ouvi ali. Hã? Atividade avaliativa. Tá, na página 29... Página 29 da apostila de vocês. Esses são pessoais, tá? Para vocês responderem, vocês teriam que ter feito a reescrita do texto. Página 29, Ellen. Texto de divulgação científica. O que eu falei para vocês? Que o conto ele tem a finalidade de entreter. O texto de divulgação científica, ele tem a finalidade de quê? Isso, de informar, tá? Então, aqui, na página 29, tem os objetivos de estudar esse capítulo. Reconhecer a função comunicativa e marcas discursivas em um texto de divulgação científica. As marcas discursivas do texto de divulgação científica são diferentes das marcas discursivas de um conto, por exemplo. Ali no conto, o que aparece? A fala do narrador e a fala dos personagens. Não seria basicamente isso? No texto de divulgação científica, apareceriam marcas de falas de especialistas na área, que foi pesquisada. Por exemplo, você vai ler um texto de divulgação científica falando sobre a Covid-19. Então, vai ter informações no texto a respeito de pessoas que estudam, né, infectologistas, médicos, todas essas pessoas que estão na área que são da área, que têm conhecimento para falar sobre isso. Isso é um texto de divulgação científica. Eles colocam termos científicos também nos textos. Então, essas são algumas informações que podem aparecer nesse tipo de texto. Identificar as estratégias empregadas para tornar a divulgação de um fato científico acessível ao interlocutor do texto, porque, assim, não é qualquer linguagem que vai se tornar acessível a qualquer leitor, né? Então, precisa ser um tipo de texto que aproxime o leitor daquele texto, para haver entendimento. Compreender e reconhecer isso daqui, depois a gente vai falar sobre. Na verdade, a gente já fez bastante coisa sobre, né? Mas essa aqui é a parte da gramática. Hoje, o conteúdo é só sobre a parte textual. No painel de leitura tem o seguinte, texto de divulgação científica. Muitos são os textos cuja finalidade é divulgar o conhecimento científico de maneira acessível a um público amplo, não especializado no assunto. Leia o título, a linha fina, a imagem e a respectiva legenda de um texto de divulgação científica e responda às questões propostas. A inteligência eterna
de uma mente sem lembranças. Dormir para esquecer. Não lembra o que comeu ontem? Nova teoria propõe que o sono existe para o cérebro apagar memórias inúteis e abrir espaço para o novo dia. Antes de ler um texto, geralmente os leitores procuram saber qual é o tema e começam a leitura apenas se este lhe parecer interessante. Então, aqui, por exemplo, inteligência eterna de uma mente sem lembranças. Dormir para esquecer, vocês leem, né? Dormir para esquecer. Aí vocês veem se aquele texto interessam a vocês para poder ler o texto. Para ver se vai gerar interesse em ler esse tipo de texto. Vocês costumam fazer isso? Não. Não costumam ler também? Não. Às vezes eu prefiro até escrever do que Já é alguma coisa, né? O título e a linha fina, as frases em destaque logo após o título adiantam para o leitor a descobrir a descoberta científica que o texto divulga. Então, aqui, o texto falará sobre uma pesquisa que fundamenta a hipótese da função do sono. Então, coloquem aí a hipótese da função, que é a função do sono de apagar as memórias inúteis. Então, o sono tem essa função de apagar as memórias inúteis. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem. Eu vou ler essas partes que estão em cinza, que correspondem ao texto, né? Não a parte de interpretação, mas o texto de maneira geral. Todo texto de divulgação científica ele vai seguir essa estrutura, né? Por exemplo, tipologia expositiva. O texto de divulgação científica geralmente é expositivo, ele expõe sobre um assunto, né? Ou seja, apresenta informações ao leitor, mostrando, explicando conceitos, fenômenos naturais ou processos tecnológicos. Então, ele tem a função de expor sobre um assunto, informar o leitor a respeito daquele assunto. Exposição versus opinião. Os textos não são isentos de visão pessoal, pois as escolhas feitas por seu autor, tanto de linguagem como do que está sendo relatado, são resultados da intenção dele. Então, quer dizer o quê? Que mesmo sendo um texto expositivo, não quer dizer que ele não apresentará a intenção do autor de convencer, de convencimento, de argumentar, né? Então, aqui ele fala isso, que ele não se isenta totalmente, não. O autor escolhe falar ou não de algo e também como falar disso. Que palavras e que estrutura da frase utilizar segundo suas próprias intenções. Contudo, muitas vezes, essa visão pessoal não fica evidente. Então, nem sempre a visão de quem escreve fica evidente para o leitor. Às vezes, fica mais subentendido, fica mais implícito do que explícito. Contudo, muitas vezes, essa visão não fica evidente. É o que ocorre com o texto de divulgação científica. Como o objetivo é expor a informação sobre a novidade ou o conhecimento científico, não se espera que o autor manifeste alguma opinião sobre isso, e sim que ele seja isento em relação às informações que divulga. Por isso, nota-se que as características linguísticas do texto de divulgação científica é o uso da terceira pessoa do discurso. Então, uma parte importante desse trecho que está na página 31, exposição versus opinião, é a última linha do texto, a penúltima e a última, o uso da terceira pessoa do discurso. Então, apesar de ser um texto expositivo, traz a opinião de quem escreve a respeito do assunto, né? Só que a forma dele se isentar a respeito da opinião dele é escrever na terceira pessoa do singular. Não quer dizer que, estando na terceira pessoa do singular, não expresse a opinião dele, mas é uma forma de não se comprometer sobre aquilo que ele diz. E ele coloca pessoas da área, né, para poder falar, fulano falou isso.
né? A presença de elementos didatizantes, isto é, que visam, página 32, tá? Ao ensino como definições, exemplificações, comparações, etc., é uma das características do texto de divulgação científica. Então, no texto de divulgação científica pode ter o quê? Definições, exemplificações e comparações. Ao considerar que o leitor desconhece o vocabulário específico da área do que trata o assunto, o texto, o jornalista que o escreve faz um trabalho de mediação entre o científico, fonte de onde ele extrai a informação, e o leitor. Nesse trabalho, a mediação, ele procura tornar o texto mais atraente, uma linguagem mais acessível, facilitando a compreensão de informações científicas. Então, o que quer dizer isso? O texto, a pessoa que escreve, ela não pode escrever palavras muito, como que eu posso dizer, difíceis, porque precisa atingir um público maior. Senão a pessoa vai ler e não vai entender nada. Então, ele precisa trazer uma linguagem mais acessível. Só que, ao mesmo tempo, para convencer de que aquilo que ele está falando é algo, como que eu posso dizer, comprovado cientificamente, que há estudos sobre aquele assunto, ele precisa trazer informações de pessoas da área. Então, essa é uma forma dele mostrar que aquilo que ele está falando não é o achismo dele. Já há uma ciência por trás disso. E agora, exemplificação, definição e exemplificação. Para divulgar uma informação científica, página 33. De maneira a ser compreendida facilmente pelo leitor, não especializado, vários recursos são empregados entre eles. A definição, explicar palavra ou expressão de determinada área científica. Então, ele precisa trazer definição de algumas expressões para as pessoas entenderem. Exemplificação, apresentar exemplos, geralmente relacionados ao perfil do interlocutor, que ajudam a compreender fato ou situação exposta no texto. Então, são essas informações que eu deveria falar para vocês a respeito do texto de divulgação científica. Vocês vão responder conforme a pauta da aula, né? Vocês vão responder conforme a pauta da aula as questões de 1 a 24. 1 a 24? De 32. Eu li sim, isso aqui. Não, mas é a sequência, a gente vai fazer. Oi, pode falar. Como que ficou 17, 18 e 19? De qual questão? Você está falando do... Da 62. Então, é o seguinte, esse texto da 62 é pessoal, essas partes aí são pessoais. Então, teria que fazer a escrita do texto, para vocês poderem responder. Não é sobre o texto, é a reescrita de vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar a proposta de redação de vocês, aí, a partir da proposta, vocês conseguem responder. Pode ser? Pode ser combinado, então? Eu vou fazer a proposta de redação baseada em um desses dois textos, da mulher teimosa e do preguiçoso. Aí, a partir dessa ótica, vocês respondem as questões que ficaram faltando, que são pessoais. Hã? Pode. Então, na página 29, eu coloquei aqui, deixa eu ver, 29 a 37. Ah, tá certo. Podem começar. Conforme a pauta. Professora, posso dar? Pode.
O quê? Sobre o seu barulho de fone. Posso ir, professora? Pode. Correndo, né? Biblioteca. Isso aqui vai entrar. Já acabou. Aí passa fora. Professora, a Beyoncé filme agora, vai falar o filme em algum lugar da família? Vai em algum lugar? Se você souber, responde. Se não, deixa, depois eu faço com vocês.
Oh, silêncio! Eu não tenho.
Nicole, parece um cheiro. Na hora dela fazer ela. Isso é muito baixo, muito no chão. Nossa, se você
Ela vai ganhar um Oscar. Nossa. Não, ela já faz piada ruim. O Moraes então piorou. É verdade. Olha, muito mais eu pegar no Matheus, eu disse muito mais que ele. Esse papagaio, meu Deus. Vocês estão Luciano, né? Daí é super bom, né? Ainda. Oi? Por algum motivo, quando as pessoas entram, passa de pessoa. Professor, eu gostei dessa atividade. Que bom. É legal. Era mais rápido.
Acabou. Olha que dificuldade. Oxi, do nada. Ah, eles são muito amadores, então. Você não vai saber qual é o filme? Você lê o texto, você vai saber. Tem que ler o texto. Depois. Agora eu sou. Só um pouquinho. Oi? Quem perguntou alguma coisa? Pode falar. Fala mais alto, tá? 38 é até a 37. Pode. Ai, que tal, professora? Vamos ser livre por aqui? Bom, eu tava fazendo até 35. Terminaram já? Não, professora. Tá na 22. Eu sou da primeira que eu tava falando. Beleza. Discutindo com os colegas. Eu tô na 35. Mas tá tudo escrito no texto. Só você tem um raciocínio lógico. A mão na cara. Nossa.
Essa página 32 aqui, ela não diz. Falou que parece que dá vitória. Professora, o que é separadão? É, professora, eu não sei como é que professora. Mas eu li ele. No celular. Não sei o que vai parece uma cobra. Dois cobras. Viu?
É interessante casar, né, cara? Aí você me mais tarde não fez igual na minha mãe. Mas mais tarde ela começa a ligar. No programa do Luciano do banco. Eu sou do cinema, não, eu posso fazer uma tarefa. Posso fazer uma tarefa? Eu posso fazer uma tarefa, professora? Pode fazer. A professora sai da sala, a aula Hoje eu me falo, esse livro de Guarani. Câncer não tem curamento para câncer. Tem. Que? Câncer. Curamento? Curamento? Tratamento. Curamento. Você falou curamento. Tratamento, professor. Eu esqueci. Ah, não. Diabetes não tem tratamento. A Ana descobriu que ela é diabetes. A Nicole tem gente. Oxe, do nada.
E a Ana? Ela fala, vai pra frente. Ah, se eu pudesse trocar minha mãe por meu pai, porque ele é rico. Posso começar a corrigir? Eu já tô, professora, na primeira. Agora é o flash. Você olhou ao outro, Adoro. Professora, deixa eu te perguntar. No final do ano, Posso começar a corrigir, alunos online? Eu tô ainda fazendo. Tá, beleza. Então já vou esperar um pouquinho, tá? passa uma cidade aí, outra. Tinha um pau na boca. Tinha na boca. O Vitor Matos foi para dançar aqui na frente. Parece a Rita. Não, não corria da Lana, não. Eu não corria da Chega. Não. Professora, está na última questão. Algumas mas respeito. Mas é que eu não sei fazer algumas. Não sei como ser.
Eles lá no meio. Sabe, né? Pode ligar no celular, né? Terminando assim, termina o tipo assim, ó. Eu gosto de mostrar. Aí se você ligar no celular, vai falar. Ligar no celular, praticamente vai mandar mensagem. Aí se você ligar, não vai mandar. Primeira frase. Você tem que olhar a frase do texto. Indicar o sujeito. A forma verbal diz. Jesus! Essa menina tá me parece uma cartada ali no fundo. Pega. Terminei, glória a Deus. Amém. Felipe. Eu vou começar a corrigir, tá? Não vai dar tempo de corrigir tudo, ou seja, as que ficarem, né, para trás, vocês terminarão para eu corrigir na próxima aula, finalizar atividade e tarefa, tá? Eu quero o silêncio de vocês. Estão conversando demais. Eu sei. Número 2, eu quero silêncio. Página 30. Releia a linha fina e assinale a afirmação incorreta. Não lembra o que comeu ontem? Nova teoria propõe que o sono existe para o cérebro apagar memórias inúteis e abrir espaço para um novo dia. Letra A. A linha fina tem a finalidade de
de compreensão ao público leitor. C. Estabelece um... Letra B. O objetivo é expor uma informação. Lembra do texto expositivo que foi dito no início da aula, quando eu expliquei? Então, expor uma informação. Número 3. No texto há ilustração e legenda que antecedem o corpo do texto. Observe-as e responda as questões a seguir. Letra A. Qual é a relação da imagem de uma pessoa dormindo com um travesseiro que tem o formato de uma borracha com o título? Isso. A borracha. Eu não sabia explicar para você, professor. A impressão que está apagando, apagando, fecha aspas, as memórias. A borracha traz essa ideia de apagar a memória. Sim, apagar, deletar da memória o que não serve. O que é lixo, isso. Então, olha só a resposta como ficou do livro. Vocês vão olhar, se ficou semelhante, não precisa apagar. O desenho ilustra a ideia que constitui o título, dormir, evidenciando na ação realizada pelo personagem, e esquecer, representando pela borracha que apaga informações da nossa memória, tá? Então, por isso a borracha em vez de um travesseiro, porque o travesseiro remete à ideia de dormir. E ao momento em que as pessoas dormem, segundo o texto, elas apagam memórias inúteis. A legenda da imagem faz referência ao título de um filme. Que filme é esse? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É o nome do filme. Pode repetir, professor? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Leia agora, esse acompanha o título, linha fina, imagem e legenda anteriores. Sabe a sensação de tomar decisões pela manhã com a cabeça descansada? Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, dos Estados Unidos, descobriram que pode ser justamente esta a função biológica de uma boa noite de sono, apagar lixo mental. Quando estamos acordados, somos escravos do aqui e agora, sempre atendendo a algum estímulo e aprendendo algo novo, diz a italiana Chiara Cirelli. Cirelli deve ser uma das autoras do estudo. Durante o sono, nosso cérebro reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. Sinapses são os pontos de encontro entre dois neurônios por onde passam os impulsos elétricos. No experimento, 18% das sinapses dos ratinhos que tiraram um cochilo foram apagadas, o que abre espaço para novas informações. Nos roedores que ficaram acordados não houve mudança. Essa capacidade que os seres vivos têm de regular a si mesmos, ajustando a energia que deve ser dedicada a cada tarefa para manter o equilíbrio do corpo, tem um nome técnico, homeostase. Por isso, a teoria de Cirelli e seus colegas é chamada de hipótese de homeostase sináptica. O resultado perceptível disso é que, durante a noite, nós gravamos informações novas e importantes na memória, enquanto detalhes irrelevantes, que roupa você usou, a cara do desconhecido que você trombou no elevador, o que comeu, são esquecidos para abrir espaço para o dia seguinte. Número 4. Esse texto tem a finalidade de divulgar um estudo. Após a leitura, suas expectativas quanto à finalidade do estudo, levantadas pela análise do texto, do título, da linha fina, da imagem, da legenda, foram confirmadas? Explique. E agora?
Ó, linha fina, imagem e legenda estão diretamente relacionadas ao estudo. Linha fina, não, título, linha fina, coloquem aí, título, linha fina, imagem e legenda. Título, linha fina, imagem e legenda estão diretamente relacionados ao estudo. Estão diretamente relacionados ao estudo de que fala a notícia e adiantam ao leitor. Relacionados ao estudo de que falam, estão diretamente ligados, relacionados, ligados, tanto faz, ao estudo de que fala a notícia e o adiantam ao leitor. Ao estudo que fala a notícia e adiantam ao leitor. No texto, é para vocês grifarem, eu vou falar para vocês e vocês grifem aí. 18% das sinapses até mudança. Só não sublinhem a palavra o que. Então, fica 18% das sinapses no texto. Ué, lê onde está o número 18, está bem fácil aí. 18% das sinapses dos ratinhos que tiraram um cochilo foram apagadas, até apagadas. Depois vocês copiem e grifem. Abre espaço para novas informações. Nos roedores que ficaram acordados não houve mudança. Até mudança. Depois vocês vão copiar. A teoria de Kirelli e seus colegas é a chamada hipótese da homeostase sináptica. SHY. Até aí. Até SHY. E depois, durante a noite, nós gravamos informações novas. No final do texto, durante a noite, nós gravamos informações no final do texto, na antepenúltima linha. E vocês vão copiar até irrelevantes, grifar, na verdade. É para grifar. E depois vocês vão grifar. São esquecidos para abrir espaços para o dia seguinte. Professora, antes do negócio da noite, tinha um. Qual? Antes do durante a noite, tinha um participante. Teoria de Kirelli. E vai até SHY. A teoria de Kirelli e seus colegas é chamada hipótese de homeostase sináptica. SHY. Depois vocês vão grifar. Durante a noite, nós gravamos informações novas e importantes na memória, enquanto detalhes irrelevantes. E, por último, são esquecidos para abrir espaço para o dia seguinte. São esses itens a serem grifados. Letra A. O sujeito da forma verbal descobriram. Identifica os autores da pesquisa. Indique o sintagma que tem função de sujeito. Qual é o seu núcleo? Quem descobriram? Pesquisadores da Universidade de Watson e o núcleo de pesquisadores. Os pesquisadores? Isso, vocês vão colocar. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin, sei lá como fala, Madison, sei lá. Tá? Vocês vão grifar até o final do nome aí da universidade. E qual é o núcleo? O núcleo é pesquisadores. Tem que copiar até o nome todo. Depois você vai colocar pesquisadores. Está na segunda linha. Não, na primeira linha. Começa na primeira linha e vai até a segunda. Antes de Estados Unidos. Vocês têm que copiar. Aí vocês vão colocar núcleo pesquisadores. O núcleo é a parte principal do sujeito. Tá? Os elementos que acompanham o núcleo são chamados de determinantes. Tá? Aqui na questão está pedindo o núcleo.
Letra B. Qual é a função da expressão da Universidade de Wisconsin? Madison? É porque o autor do texto fornece essa informação ao leitor? Para informar de onde, qual instituição são os pesquisadores. Para informar. De onde e de que local, né, e tudo mais, são os pesquisadores. E por que que eles informam isso? O que que vocês... Para saber. Para dar crédito, credibilidade ao texto. O verbo descobriram é transitivo. Isso significa que exige um complemento. Qual que é o complemento? Pode ser justamente essa função biológica de uma boa noite de sono, apagar e descansar. É até sono, tá? Coloquem aí, abram aspas, que pode ser justamente esta a função biológica. Na letra C. Não, letra C não, letra B. Não, letra C mesmo. Que pode ser justamente esta a função biológica de uma boa noite de sono. Tem hora que eu tenho dúvida se vocês estão acompanhando a resolução, porque a correção. Porque eu estou seguindo sequência. Antes a professora falava rápido, hein? Então, copiem aí que pode ser justamente esta a função biológica de uma boa noite de sono. A letra D. O pronome esta tem função coesiva. Sublinhe no fragmento o termo a que esse pronome se refere. Apagar e descansar. Não, estou procurando no texto aqui. Aqui, tá ali, ó. Eu descobri que pode ser justamente essa. A terceira linha. Segunda. Função biológica. Ah, agora que eu fui ver. Apagar o lixo mental, número 5, tá? Grifem no texto aqui, ó, embaixo. Isso, apagar o lixo mental. Eu estava procurando no texto. No texto maior, não o fragmento. Apagar o lixo mental. O uso de 2 pontos nesse contexto ocorre antes de uma enumeração, uma citação ou um esclarecimento? Esclarecimento. Correto. Número 6. Releia o trecho e responda as questões. Quando estamos acordados, somos escravos do aqui e agora, sempre atendendo a algum estímulo e aprendendo algo novo, diz a italiana Chiara Cirelli. Uma das autoras do estudo durante o sono, nosso cérebro reequilibra as sinapses de um jeito mais eficiente. Sinapses são os pontos de encontro entre 2 neurônios, por onde passam os impulsos elétricos. Letra A. O que indica o uso das aspas no fragmento? A citação, tá? Citação da fala do cientista. É que quando a gente utiliza o termo fala, parece conto, parece um texto narrativo, né? Então, como nós estamos falando de um texto científico, o ideal é utilizar a palavra citação. Citação da fala de alguém, no caso das autoras de estudo, a italiana Chiara Cirelli.
As falas de Chiara Cirelli têm o objetivo de explicar e divulgar a pesquisa feita ao público não especializado, correto. O que significa acordados somos escravos do aqui e agora? De acordo com o que é, essa nutrição relacionada, isso aqui para adquirir as instruções compromissos. De acordo com Cirelli, quando estamos acordados, recebemos a todo momento agora e em diversas situações aqui, estímulos que nos fazem aprender algo novo. Primeiro item a ser grifado, marcado X, quer dizer. Letra D. Considerando a primeira frase do fragmento e a forma verbal, indique o sujeito dessa forma verbal e classifique. Quem disse? Chiara Cirelli, Chiara Cirelli, sei lá. Não, Ciara, deve ser Chiara, né? Chiara é Chiara. Sujeito, que tipo de sujeito é? Sim. Sujeito simples. Então, copie o nome dela e escreva ao lado, sujeito simples. Quem diz o quê? Alguma coisa. Como que é o nome do tipo de verbo? Transitivo. Transitivo. Então, o primeiro item, sujeito simples, e o segundo, transitiva. Letra E. Em outras de suas falas, Chiara Cirelli emprega um termo técnico da área das ciências. Que termo é esse? Sinapses. Porque logo em seguida a fala da autora do estudo foi apresentada a definição desse termo? Compreender a informação, isso. A definição tem o intuito de tornar compreensível a fala de Cirelli. Em outras palavras, o jornalista, autor do texto, julgou que a definição de sinapses era necessária para deixar acessíveis ao público leigo as informações apresentadas. Então, vocês podem colocar, quem não colocou, para deixar acessíveis ao público leigo. Para deixar acessíveis ao público leigo as informações apresentadas. Para deixar acessíveis ao público leigo as informações apresentadas. Pode falar, Tiago. Professora, eu não consegui pegar a D e a E. A letra D. O primeiro item é o sujeito simples, o nome dela, Chiara Cirelli. E o segundo item, transitiva. Calma. A letra E, sinapses. E a letra F, deixar acessíveis aos públicos leigos as informações apresentadas. Deixar acessíveis ao público leigo as informações apresentadas. Posso, Tiago? Sim. Na constituição do texto é descrito o experimento realizado pelos cientistas. Sintetize-o fazendo uma paráfrase, ou seja, reescreva utilizando as próprias palavras sem alterar o sentido do texto original. No experimento os dois ratinhos foram apagados e abrindo espaço para mais informações. Os ratinhos acordados não houve mudança. Vou falar como que ficou, tá? Está bom, tá, Enzo? Durante o experimento, vírgula. Durante o experimento, vírgula. Vírgula. Os ratinhos que dormiram tiveram parte das sinapses apagadas. Os ratinhos que dormiram tiveram parte das sinapses apagadas. Ponto. Não. Já os que não dormiram não tiveram mudanças nas sinapses. Já os que não dormiram não tiveram as mudanças
nas sinapses. Tiveram parte das sinapses apagadas. Ponto. Já os que não dormiram não tiveram mudança nas sinapses. Então, quer dizer o quê? Que os ratinhos que dormiram, eles tiveram as memórias apagadas e os que não dormiram, não tiveram. A aula de vocês agora é o intervalo, acabou. Obrigada pela participação de vocês. Tarefa feita, envie para mim no WhatsApp, para eu poder acrescentar o ponto de atividade. Obrigada, até mais. Pode ir.